suportar essas coisas, para tomar a frente. Por isso que Deus é Deus com nós. Então, com isso, você já descobre algo sobre o marido. Ele não é o cabeça porque ele é superior. Ele é o cabeça porque ele é o protetor. Amém? Então, a mulher precisa ser submissa. Por quê? Para ser protegida do seu próprio. Amém? Segunda razão, porque a mulher precisa ser submissa ao seu esposo, por causa da ordem da criação e do propósito da criação. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 8. Na verdade, 1 Coríntios, capítulo 11. 11, versículo 8. Versículo 8 diz assim: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então aí você vê o que? O propósito da criação. A mulher foi criada por causa do homem. Amém? Também dos escritos de Paulo, a primeira carta que ele escreveu a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então agora você vê a ordem da criação. A ordem da criação. Então essa é mais uma razão pela qual a mulher tem que ser submissa ao esposo. Porque primeiro foi criado o homem. E porque a mulher foi criada por causa do homem. Amém? Mais uma razão pela qual a mulher deve ser submissa ao esposo, porque assim estará obedecendo a Deus. Essa é a vontade que Deus transmite para nós a respeito na vida cristã. Deus tem a sua vontade para cada um de nós, sendo homem, sendo mulher. E sua vontade para nós não é porque nós somos pequenos, ou somos grandes, ou somos bonitos, ou somos feios, mas porque Deus tem planos específicos para cada um de nós. E Deus tem planos específicos para o homem e para a mulher. Por isso ele tem vontades específicas, distintas para o homem e para a mulher. Quando a mulher obedece, quando a mulher é submissa ao seu esposo, ela estará sendo obediente a Deus. Amém? Também porque a submissão ela é a alma do testemunho cristão. A submissão é a alma do testemunho cristão. Você já parou para pensar nisso? As Escrituras falam de Cristo dessa maneira, profetizando a respeito de sua vida. E ele se apresentou diante dos seus tosqueadores como ovelha muda. Como ovelha muda. Quando Jesus estava diante dos seus acusadores, Jesus não se defendeu. Jesus não abriu a sua boca. No Sermão do Monte, Jesus nos ensinou o quê? Que quando alguém esbofetear a sua face direita, você deve fazer dar a esquerda. Quando alguém te forçar a andar uma milha, você deve fazer o quê? Andar duas. Quando alguém quiser tomar uma peça do seu vestuário, você deve entregar a outra também. A sujeição, a submissão é a alma do comportamento cristão. Esse foi o exemplo que nós recebemos de Cristo. O próprio Cristo nos deu esse exemplo.
A Bíblia então nos ensina que nós devemos ser submissos às autoridades que estão acima de nós. Os governantes, os reis, os presidentes, o sinal vermelho, os policiais. Né? A Bíblia nos ensina que nós devemos ser submissos uns aos outros, colocando a nossa vontade em segundo plano e colocando a vontade do nosso próximo em primeiro plano. E a Bíblia também nos ensina que nós devemos ser submissos, inclusive àqueles que nos maltratam, abusam, perseguem, caluniam. Né? Nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. A submissão, a sujeição é a alma do comportamento cristão. E nós vemos isso em Cristo. Em Cristo. Abra sua Bíblia então em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Do versículo 5 ao versículo 8, preste atenção. Esse foi o testemunho que Cristo deixou a nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então você vê o mesmo exemplo vindo de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso exemplo. Nós precisamos salientar aqui também que sujeição não é uma coisa que é pedida somente da mulher. Embora nós estejamos agora falando do procedimento da esposa dentro do lar, já mencionamos que sujeição também vem do marido. E a sujeição do marido vem em uma forma diferente. Bem? Então essa é mais uma razão pela que a esposa deve se sujeitar ao marido. Outra razão pela que a esposa deve se submeter ao marido, para que esteja debaixo da autoridade e proteção de Deus. Isso é muito importante, queridos, que nós prestemos atenção nisso. Nós só estamos debaixo da proteção de Deus. Só podemos usar a autoridade que Ele nos dá enquanto nós nos mantivermos embaixo da sua autoridade. Lembra de um encontro de casal que nós tivemos aqui, nós fizemos aquela brincadeira com o guarda-sol? Lembra? Quando vocês tinham que usar o guarda-sol para se defender das bolas que estavam jogando? Lembra qual que era o ensinamento daquilo? Enquanto você estivesse embaixo do guarda-sol, você ia ter proteção contra os ataques do mundo, do inimigo, do pecado. Mas se você ousar sair debaixo do guarda-sol, você está sozinho. É isso que nós estamos falando. Então, também, ainda na carta de Pedro, versículo 11 e versículo 12. Capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Afaste-te do mal e faça o bem. Busca a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam. Na verdade, nós estamos aqui falando da submissão, estamos falando da esposa, mas esse princípio vale também para o esposo. Quando esse falha na sua posição com o marido, ele está sujeito a isso que nós acabamos de ler também. E todos nós, quando nós escolhemos não fazer a vontade de Deus, nós saímos debaixo da sua proteção. Porque Deus, ele tem compromisso com os seus filhos, não é verdade? Não tem compromisso com os seus,
O texto não diz que é estes que ele vai ouvir as orações, que ele vai proteger, que terão dias bons, que terão uma vida feliz. Então, outra razão pela qual a mulher deve ser submissa ao seu esposo é para que Deus possa proteger. E para que quando ela falar no nome de Deus, para que quando ela ministrar, mesmo que seja para o seu marido, mesmo que seja para os seus filhos, a autoridade de Deus esteja com ela. Porque você não pode quebrar a cadeia de autoridade. Lembra que nós falamos sobre isso? Que a autoridade ela vem sendo passada de cima para baixo. Você não pode exercer autoridade se você não está sob a autoridade. Se você quer que ministrar a palavra de Deus e usar a palavra de Deus com seus filhos, com seu esposo, na sociedade, no seu trabalho, na sua escola, e você quer que tenha efeito, você tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Senão não vai ter efeito. E Deus não está com rebeldes. Então essas são razões pela qual a mulher deve ser submissa aos seus esposos. O seu próprio bem, para que Deus a proteja, para que o marido e a sua autoridade a protejam, né? Para que ela não venha sofrer o que o marido não iria sofrer. Quando a mulher é posta acima no lar, tomando todas as decisões, segurando todos os rojões da vida, a mulher vai sofrer muito mais do que o homem iria sofrer. O homem foi preparado para isso. Deus deu ao homem as costas mais largas, os braços mais fortes, ele aguenta mais pressão que a mulher. Hein? Mas outra grande pergunta que fica aí, que normalmente não é bem entendida, é que as mulheres não sabem como proceder, os homens não sabem o que esperar. É no tocante a como a mulher deve ser submissa. O que isso quer dizer quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa aos seus esposos? Como ela deve se comportar? O que ela deve fazer para que o seu marido perceba que ela é submissa? Para que Deus perceba que ela é submissa? Né? Então isso nós vamos olhar. Primeira maneira, primeira ação, primeiro modelo, diríamos assim, a mulher deve auxiliá-lo em tudo. O que foi dito lá na criação, quando Deus criou a mulher? Quando disse a Adão que iria criar uma companheira, farei a ele uma adjuntora, que quer dizer o quê? Auxiliadora. Então a mulher deve auxiliar o marido em tudo, em relação ao lar e à família. Preste atenção com seus dons, com seu carinho, com a sua sensibilidade, com as suas opiniões, com seus pontos de vista, mas deve deixar a decisão final do esposo. Porque a responsabilidade é dele. A cobrança também vem sobre ele. Não era do plano de Deus que a mulher tivesse que resolver esses problemas, esses grandes problemas do lar, esses grandes problemas que exigem, que põem estresse em você, que põem peso sobre os seus ombros. O marido é que resolve. Essa é a vontade de Deus. Ser submissa, esposa, não quer dizer que você tem que ficar calada.